bom ter você aqui com a gente, aqui na TV Mundo Maior, nessa faixa aqui desse horário maravilhoso que a gente tem a honra de estar aqui ao vivo com você, contando com a sua participação, você que vai movimentar aqui o programa. Então mande aí seus e-mails, suas considerações aí no Face. O Carlinhos está se sentindo tão sozinho ali no Facebook, gente. Eu sou Olha, o a homem Sheila do já Face. mandou Sheila, manda mais alguma coisa pra gente, porque o Carlinhos está ali esperando, né? Então eu vou aqui pelos e-mails com a Leila Prado de Andrade, de Porto Alegre, que ela diz, veja só, Carlinhos, sempre que o assunto divórcio surge no centro espírita que ela frequenta, ela percebe que alguns dirigentes demonstram pensamentos muito duros, preconceituosos com relação às pessoas que se divorciaram. Aí ela pergunta, né, existe culpa por parte de quem pede o divórcio? Um grande abraço para você, Leila. Acalma o seu coração, minha querida, acalma o seu coração, porque a doutrina espírita, ela é fundamentada de forma simples, sem preconceito, sem julgamento, deixa para o ser imortal a responsabilidade pelas suas escolhas e em momento algum a doutrina espírita cultua ou favorece a culpa. Não, ela esclarece, ela é uma doutrina libertadora. E as pessoas que representam a doutrina espírita nem sempre elas também não conseguem ainda compreender algumas coisas. Então, o que é nosso, mas dizer em nome da doutrina espírita que a gente tem que se sentir culpado de modo algum, né? Então, as pessoas são falhas, a gente é falho, de repente a gente está falando alguma coisa aqui que você pode estar dizendo, puxa, mas não é bem assim que eu compreendo. Por quê? Porque esta verdade, para mim, para o Carlinhos é uma coisa, para você é outra, né? É do seu entendimento. Então, às vezes, as pessoas realmente se utilizam essa coisa meio rançosa, né? De aquele que se separou, puxa, tem que viver para sempre. Não. Se o Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo que mais vale 2 seres felizes do que 2 seres amargando uma encarnação e perdendo a criatividade, a alegria, o ânimo, muito mais vale que a gente procure os nossos caminhos, né, Carlinhos? O que você pensa? Não, sem dúvida nenhuma, Soraya. E essa questão da culpa, eu acredito, eu ainda sou um otimista. Eu me separei, me divorciei depois de 20 anos de casado. Foi uma das piores sensações que eu já tive na minha vida. Ninguém faz isso à toa, né? Ninguém faz isso à toa. Quer dizer, foram 20 anos de uma boa convivência, da construção de uma família. Filhas, né, Cá? Filhas maravilhosas, neto, né? E que, infelizmente, por N motivos, não conseguiu mais se manter, né? Em que o divórcio foi uma saída conscienciosa para que a gente pudesse retomar a vida. Fiquei extremamente debilitado. A gente entra num processo, sem dúvida nenhuma, que ela fala, por mais que eu tenha conhecimento, apesar que quando eu me separei, eu estava adentrando a doutrina espírita, não tinha essa estrutura que eu tenho hoje, mas você fica se sentindo um derrotado, né? Porque, poxa, o que eu fiz de errado? Às vezes a pessoa toma a culpa só para ela. Não há culpa só de um. A culpa não é culpa, responsabilidade, me perdoe a palavra. A responsabilidade é dos dois, não é culpa de ninguém. A responsabilidade é dos dois. Os dois deveriam ter se intensificado na mesma direção. Mas tem horas, olha, eu vou contar uma experiência para vocês que me ajudou muito, não foi uma consulta espiritual, mas eu fui, porque eu fiquei com a saúde extremamente debilitada devido ao ocorrido, e eu fui a um médico. E aí o médico olhou para mim, e aí eu falei para ele que eu havia me divorciado, e aí ele falou assim, seu Carlos, eu vou explicar uma coisa para o senhor. Nós nos casamos, eu sou um ser,
a outra pessoa é outro ser. Há casais que às vezes a gente fala, meu, isso daí não vai dar certo, porque os dois são tão longe. Como é? A gente percebe isso, a gente vê. Sim. Só que ao longo do tempo, eles vão caminhando na mesma direção. Aí você fala, nossa, Construíram, né, uma jornada. É. Agora, há outros que começaram até juntos, a gente acha, nossa, era um amor, aquela coisa, juntos. Só que um foi para cima, o outro ficou parado. Ou seja, criou uma distância tal que ficou impossível de se retomar. O outro, tudo bem, os dois desenvolveram a sua tarefa profissional, subiu para cá, o outro subiu para cá. Moral da história, ficaram tão longe. Não se acharam mais. Então ele falou, seu Carlos, simplesmente, o seu casamento que começou aqui, ele, por N motivos, se distanciou. Simplesmente isso. Não é responsabilidade só sua, responsabilidade só dela. Foram encaminhamentos da vida. E graças a Deus, hoje a gente tem um relacionamento extremamente sadio, compartilhado, né? Em que até no final do ano nós ficamos no mesmo apartamento, ela com o namorado dela, eu com a minha noiva, saímos com as crianças, a gente, criança, né? Gente. 31, 26 e 24. Beleza, né? Para pai e mãe, né? Sempre criança. Então imagina, aí as pessoas falaram, mas peraí, mas sua mãe é aquela que está com aquele, esse aqui é seu pai que está com aquela? Ela falou, nossa, mas vocês... civilizadamente dá certo. Mas isso existe, é assim? Não, é opção, né? Então, né? Ou seja, com certeza... o meu projeto reencarnatório, eu acredito que ele tenha sido construído já e que, pelo respeito que temos hoje, nós ganharemos, não importa, nós ganhamos a oportunidade de sermos felizes ainda aqui, nessa existência, né, nessa encarnação, e preparamos, né, para a próxima. Com então certeza. É isso, né, Su? Beleza. Brigadão, Luiz Nogueira, do Rio de Janeiro. Um grande abraço aí para o Rio de Janeiro. Ele diz assim, eu acredito que o número de divórcios tem aumentado porque não se tem mais respeito às pessoas. Abraços. Talvez não há o respeito mútuo, né? Porque o Divaldo, a gente estava dando uma olhada no livro dele, é um livro super interessante que todos vocês acho que podem consultar também. Chama Divaldo Franco Responde. Ele desenvolve alguns assuntos bem polêmicos, divórcio, aborto, questões que a gente precisa sempre ter um olhar da doutrina espírita para conduzir a vida legal. E ali ele fala a respeito disso, né? Quando que a gente sabe que não dá mais? Quando se perde o respeito, quando você já não tem... E o respeito, gente... ele passa pela questão física, né, de você respeitar o outro em toda a sua constituição, em todos os seus desejos físicos, e nas suas possibilidades, emocionalmente, né? Eu até gostaria de citar aqui, que eu trouxe para a gente falar, porque eu acho que as mulheres, todas nós precisamos ter sempre este olhar até para nos proteger, né, enquanto mulheres neste planeta, que, assim, esta falta de respeito que o Luiz coloca aqui, também a gente vê muito na questão na violência doméstica. A maioria das questões relacionadas à violência contra a mulher, ela é praticada por alguém de dentro da sua própria casa, os homens da sua própria casa. Então, a cada 5 minutos, uma mulher é agredida no nosso país. O nosso programa dura mais ou menos 1 hora. Serão 12 mulheres até a gente terminar o programa. Se a gente fizer uma conta no dia inteiro, serão 288 mulheres agredidas pelo Brasil afora por falta de respeito pela sua condição, até mesmo pela sua possibilidade de responder a qualquer tipo de agressão física, não é? Então, quando que um divórcio vai acontecer?
Não precisa chegar nesse ponto, a gente espera que não chegue nesse ponto. Quando não há mais esse respeito, não há mais amor, quando não se tem a possibilidade do diálogo, de dizer eu não gosto disso, eu não estou bem, ou eu não quero falar sobre isso, ou eu preciso de um tempo para eu ficar sozinha ali no quarto, mas isso não quer dizer que você está desrespeitando o seu marido, não é? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que estar sempre atento se no nosso bairro, no nosso vizinho, no nosso... tem alguém que passa por esta situação, porque às vezes as mulheres se calam pensando, ele vai melhorar, ele vai mudar, ele faz isso porque ele me ama. Amor é libertador, amor deixa você ter asas, amor quer te ver bem, amor não quer fazer isso, né? E eu, automaticamente, como homem, infelizmente, tenho que aceitar tudo que a Soraya falou e convidar os meus amigos homens latinos, que eu compreendo a nossa ignorância, que eu me coloco dentro disso pela minha própria criação, mas nós temos que mudar. Não há mais como viver essa situação, né? Cresçamos, sejamos fortes para sobreviver a tudo isso. Liga aqui no 20 86 43 60, né? Amigos da Boa Nova, não se esqueçam, né, Sim, Carlinhos? né? Puxa vida. Estamos aqui graças aos nossos amigos da Boa Nova. Liga aqui no 0800 12 18 38 e participe. E aguarde aí que nós voltamos já já com esse tema polêmico e que, sem dúvida nenhuma, toca cada um de nós. Até já.